Salmo 121. Vamos ler. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pai, me usa como um vaso de barro, que os irmãos possam ouvir a sua palavra e que eles sejam abençoados pela exposição bíblica. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa série de mensagens é uma série de mensagens sobre a ida do povo a Jerusalém, o que nós chamamos de salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou salmos dos degraus, de subida. O povo subia a Jerusalém para festejar ao Senhor com os seus filhos, com as suas filhas, com os seus servos, com as suas servas, com todo mundo, para se alegrar em Jerusalém com o Senhor. Domingo passado eu falei mais ou menos sobre 3 festas que o povo comemorava por ordem do Senhor. 3 festas que o Senhor ordenou que o povo comemorasse. A Páscoa, nós passaremos pela Páscoa domingo que vem, né? Dia 5 de abril é a Páscoa. Nós estaremos ceando, a ceia do Senhor será à noite, no domingo de Páscoa. Então o povo comemorava a Páscoa, que é a festa dos pães sem fermento. Depois, 50 dias depois da Páscoa, o povo comemorava a festa das colheitas, que é o Pentecoste. 50 dias, penta de 5, né? 50 tem um 5 ali, por isso que é penta. Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, o povo comemorava as festas das colheitas. E também comemorava uma festa chamada de a Festa das Cabanas, ou das tendas, que o povo lembrava que Deus sustentou ele com forte mão enquanto o povo morava em cabanas, em tendas. Só depois Israel foi morar numa cidade, que é Canaã, teve um templo, o povo teve as suas casas, só depois. Mas o povo morou em cabanas. Então eles comemoravam e eles lembravam dos feitos do Senhor na vida deles, dos seus antepassados. Na Páscoa eles lembravam como o Senhor livrou Israel com mão poderosa do Egito. Na festa das colheitas são os primeiros frutos ali, as colheitas que eles tiveram. Depois das festas das tendas, como eu ensinei para vocês, eles lembravam como o Senhor sustentou eles em tendas. Isso é muito importante para a gente. No domingo que vem, nós estaremos aqui em festa, porque é a ceia do Senhor. Nós vamos lembrar do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. A bendita salvação de Deus veio há 2000 anos atrás e morreu pelos nossos pecados na cruz. Então a gente não pode vir para a igreja ou vir para a ceia do Senhor como alguém que simplesmente sai para ir para um shopping ou sai para ir numa feira. A gente não está vindo para a feira. A gente está vindo cultuar o nosso Deus. E o mesmo zelo que o povo do Antigo Testamento teve, lembrando do que o Senhor fez com eles, a gente também precisa lembrar do que o Senhor fez com a gente. Nós estamos aqui salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porém, a gente não pode agir no automático. A gente precisa saber o que está fazendo aqui. A gente precisa saber o que acontece na ceia do Senhor. A gente precisa saber o que é o batismo. A gente precisa saber tudo isso. Porque o que Deus fez por nós tem um valor imenso. Então tira o automático da sua vida e venha sabendo o que o Senhor fez por você. O que significa a ceia do Senhor, o sangue de Jesus derramado, a morte e a ressurreição dele e a vinda dele, porque ele voltará mais uma vez para todo sempre. Ficando com isso em mente,
A gente pode relembrar aqui que o povo subia a Jerusalém cantando. O povo sabia dos perigos da estrada. Nem todo mundo morava ali, o povo morava em Canaã. Então eles deveriam se unir e subir a Jerusalém cantando os salmos. Esses salmos aqui, do Salmo 120 ao 134, era a playlist deles. Você provavelmente tem uma playlist no seu celular, né? As músicas que você escuta, tá lá no Spotify. E você tem aquelas músicas ali certinhas. E você só gosta dessas músicas. O povo de Israel, nesse período de subida a Jerusalém, o povo cantava esses salmos do 120 ao 134, um atrás do outro. Eu não sei a ordem mais ou menos, mas eles cantavam esses salmos aí, que servia de subida, para eles relembrar os feitos do Senhor, para memorizar a palavra do Senhor também, e eles iam com os filhos. Era um povo em família, subia para adorar em família, o pai com seu filho, com a sua esposa, com todo mundo ali, para comemorar os feitos do Senhor. O Salmo 121 é um dos salmos mais famosos das Escrituras Sagradas. Quem aqui não sabe de cor? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Todo mundo, todo crente, que pelo menos lê um pouquinho de Bíblia, ou todo crente que pelo menos presta atenção um pouquinho nos sermões, conhece esse salmo, sabe disso daqui. É o que eles cantavam. Talvez eles estavam indo, alguns talvez, já vendo as montanhas de Sião. E eu olhava para aquelas montanhas ali, já chegando em Jerusalém, olhava e entoava. Eu olho para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. E cantando, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, enquanto via os montes. Então alguns estudiosos assim, eles começam aqui, o salmista começa o salmo falando de monte, porque talvez ele está observando os montes de Sião. Outros vão dizer que é outra coisa, que na verdade as montanhas se tornavam ameaçadoras para eles, porque o caminho era perigoso. Os salteadores ficavam escondidos atrás das pedras. Imagine o povo passando ali de dia, de noite. Será que alguém vai roubar? Vai matar a gente? Terá algum animal selvagem aqui? E as rochas ali eram um esconderijo excelente para os ladrões, ou para os animais. Então, e também a ameaça do tamanho das montanhas. Eles olhavam para as montanhas, e aí alguns estudiosos acreditam nisso, né? Pelo tamanho e pelo perigo, é por isso que ele não diz que o socorro vem das montanhas. Ou é como se fosse um desafio, né? As montanhas são enormes, são grandes. Eu elevo os meus olhos para elas são ameaçadoras. Os montes são ameaçadores. Eu olho para os montes e me pergunto, onde está o meu socorro? E ele diz que o socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra, que são muito maiores do que os montes. Então os montes parecem ameaçadores, mas quem me socorre criou os céus e a terra, que são infinitamente maiores do que os montes. Eu sei que muitos irmãos em Cristo entenderam esse salmo aqui como se o monte fosse o refúgio deles, né? Os nossos irmãos pentecostais, alguns ainda têm essa crença de que vão para o monte para encontrar o socorro no monte, ou para encontrar a solução lá na montanha, orando, passando 90 dias no monte, jejuando. Eu elevo os meus olhos para os montes e aí o socorro não vem do monte. O socorro vem do Senhor que fez os montes. Então, se esses estudiosos estiverem certos, é o contrário do que esses irmãos acreditam. Não são as montanhas que nos salvam, as montanhas que eram ameaçadoras. E Deus está acima das montanhas. E por isso o salmista se alegra no Senhor. Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor. Irmãos, isso aqui precisa ficar na nossa mente. Como eu queria que alguns irmãos em Cristo repetissem isso aqui com o salmista sempre. Sempre que a gente estiver num cenário ameaçador, num cenário terrível, de tribulação, de provação, de perigo, como a gente precisa recitar isso aqui. O meu socorro vem do Senhor. Se você puder memorizar uma coisinha desse salmo, eu pediria que fosse essa frase: o meu socorro vem do Senhor. Eu sei que muitos vão dizer, pastor, o meu socorro vem do psiquiatra, o meu socorro vem do cardiologista, o meu socorro vem do meu patrão, que me ajuda todo mês, ou me ajuda não, né? Me dá aquilo que é de direito, todo mês. Para com isso. O seu socorro vem unicamente do Senhor. Esse salmo era urgente.
precisava ser cantado por um povo que enfrentava esses desafios indo em direção a Jerusalém. Um lugar muito perigoso, entre as montanhas. E o que dava força? Deus vai nos guardar. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Agora imagine as crianças cantando, os servos cantando, os pais cantando, as mães cantando. Todo mundo cantando isso aí. Isso fortalece qualquer um. Isso fortalece o coração. Esse salmo é muito precioso, irmãos. Muito precioso. Os cristãos precisam de momentos de coragem. E momentos de coragem não significa momentos de burrices. São momentos de coragem, mas coragem no Senhor. Que a gente realmente precisa se levantar e dizer, eu tenho um Deus, ou eu tenho ou não tenho. Por que eu me abalo com tudo? Por que eu me abalo por tudo? Ou eu tenho ou não tenho Deus? Ou Deus é grande ou Ele é pequeno? É agora, vamos ver. Vamos ver, Senhor. A minha fase agora está difícil, vamos ver. Eu creio que o Senhor é grande, mas vamos ver agora. Eu vou desafiar os problemas agora, mas eu vou desafiar em nome do Senhor. Essa coragem nos move, e esse tipo de coragem vem com a memorização da palavra. Como você está enrascado se no momento da tribulação você não tiver um versículo para te socorrer? E versículos socorrem. Versículos trazem luz à mente. Versículos são armas contra o mal. Mas coitado de você, se no dia da adversidade você não tiver um versículo sequer para lembrar. E não tem para lembrar porque não presta atenção. Não tem para lembrar porque acha que é edificado, mesmo só estando aqui, não entendendo o sermão ou olhando para o alto, que o sermão é uma espécie de coisa protetora que te envolve mesmo sem você prestar atenção. Isso não existe não, tá? Isso não existe. Isso te edifica quando você come. Alguém aqui já foi hidratado só olhando para o copo d'água sem beber? Eu olho para o copo d'água e o copo d'água mata a minha sede só de eu olhar ou só de eu estar aqui? Não. Para o copo d'água matar a sua sede, você tem que beber. Para a palavra surtir ou fazer algum efeito na sua vida, você tem que comer a palavra. Comer a palavra aqui é ouvir. É ouvir e guardar. Não simplesmente o corpo jogado aqui na igreja. Não, o meu corpo está até cansado, mas eu estou aqui, mas eu estou ouvindo a palavra. Esses versículos socorrem. Grava isso. Eu sei que alguns irmãos passam por lutas aqui. Esse salmo vai ajudar vocês. O meu socorro vem do Senhor. E quem é Ele? É o Deus Supremo, que criou o universo que é magnífico. Criou as estrelas, as galáxias. A criação está testemunhando. Esse Deus é tão grande que não dá para medir. Olha o que Ele fez, olha quem Ele é. Olha quão supremo Ele é. Olha a criação está bradando. Deus é imenso. É simplesmente esse Deus que é o nosso socorro. Quem vai desafiar Ele? Montanhas? Montanhas não são nada. Ladrões não são nada diante do Senhor. Crises não são nada diante do Senhor. Se o Senhor nos socorrer, nada poderá vir contra nós. Eleva os meus olhos para os montes. Elevei. Perceba, as montanhas são grandes, são ameaçadoras, mas o meu socorro vem de Deus, que faz os montes estremecer. Guarda isso, come isso, bota isso no seu coração. Grava isso na sua mente. Verso 3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aqui, irmãos, tem algumas vozes no Salmo. Tem uma voz que diz assim: Ele não permitirá que você tropece. E uma outra voz dizendo: o seu protetor, Ele, Deus, não permitirá que você tropece, que tu não tropece. Tem uma voz dizendo: Deus não vai permitir que você tropece. O que leva alguns estudiosos a dizer o seguinte: talvez o salmista esteja num diálogo interno consigo mesmo. Como se ele estivesse andando. Porque antes do salmo ser cantado, muito provavelmente, alguém compôs ali escrevendo. Como se fosse um poema. E talvez esse poema saiu de expressões do coração. Dele falando consigo mesmo sobre Deus, sobre o cuidado de Deus. Então talvez ele estava assim, Ele vai guardar você. Deus não vai permitir que você tropece. Deus não vai permitir que você seja destruído. Deus vai te guardar, mas falando consigo mesmo. Como o Salmo 42, que diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Olha, o salmista está falando com ele mesmo.
Ele coloca a alma dele como se fosse uma amiga dele, ou alguém que ele está confrontando, dizendo, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba a minha alma? Ele está falando consigo mesmo. Talvez esteja acontecendo isso nesse salmo. Como eu disse, são verdades bíblicas que o pregador é a gente mesmo, tá? O pregador é a gente mesmo. É por isso que agora, nesse momento, um pouquinho antes, eu disse, uma mente sem versículos é uma mente infrutífera. Infrutífera. Uma mente sem texto bíblico é uma pobre mente. Uma pobre mente. Como que você vai conversar consigo mesmo sem a palavra do Senhor? É possível, nesse sentido, pastorear a própria alma. Nesse sentido é possível. Tendo a palavra do Senhor, sendo pregador de si mesmo. Pregar para você as verdades de Deus. Não necessariamente ir lá, agora, clicar num pregador. Não necessariamente. O que é bom, pode clicar nos pregadores. Pode ouvir os pregadores, mas existe um momento que é você, com a palavra do Senhor, conversar e pregar para você mesmo. E você sabe os dilemas que você enfrenta. Você sabe coisas que você nunca contou para ninguém. São tristezas que você carrega, são lutas que você carrega, que só você sabe. E está na hora de você pegar essas tristezas e colocar, para com isso. Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar. E aí você começa a pregar para si mesmo. Com base em quê? Com base nos salmos. Quantas vezes eu já ensinei vocês aqui? Principalmente quando se levanta as questões, pastor, mas com base em quê? Eu sei que Deus está comigo, com base em quê? Como que o salmista do Salmo 23 ousa dizer sobre si mesmo que a bondade de Deus vai persegui-lo? A tua bondade vai me perseguir. Sei que a bondade e a fidelidade me perseguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Qual é a certeza que ele tem? Qual é a certeza? Eu sei que a bondade vai me perseguir. É porque eu espero no Senhor, e eu nunca vi ninguém que espera no Senhor se dar mal. Eu nunca vi. Eu digo, a bondade do Senhor vai me perseguir. Qual é a base? A esperança. Eu tenho esperança nele, eu creio nele, eu creio que ele é comigo. Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas cadê a base que comigo vai ser assim? Espera! Tem uma promessa das Escrituras, os que esperam no Senhor renovarão as forças, ponto final, está lá. Se você não esperar no Senhor, Isaías 40 não é para você. Mas se você espera no Senhor, faz dele a sua fortaleza, faz dele o seu socorro, você terá as suas forças renovadas. Você vai voar como águia. Isso é promessa do Senhor em Isaías 40. Confia nele. Confia. Deus fica, e me entenda, tá? Me entenda. Ele fica admirado. Ele fica admirado quando alguém confia nele acima de tudo. Ele se agrada dessa pessoa. Eu nunca vi um justo que espera no Senhor de todo o coração. Eu nunca vi ser desamparado por Deus. Eu já vi o justo cismar que foi desamparado. Mas quem está de fora percebe, não foi nada. Deus está aqui o tempo todo. Dá para ver Deus na vida dele, Deus na vida dela. Ele que acha que é desamparado, mas ele continua esperando no Senhor. Logo, ele não está desamparado. O próprio fato de ter esperança já significa que ele não está desamparado. O próprio fato dele ter fé ainda, dele confiar ainda, já demonstra que o Senhor infundiu graça nele. É a graça que sustenta. Ele não permitirá que você tropece. Eu sei que é um salmo daqueles peregrinos, eles precisavam disso. Como eu disse, são ladrões que ameaçam, perigos do dia, perigos da noite. Eles precisam invocar o Senhor ali. Eu sei que o salmo também cai para Israel, que Deus vai proteger Israel, porque Deus não dorme. Está lá no verso 4. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Eu sei disso que tem a ver com Israel. E eu sei também que tem a ver com a gente. Daqui a pouco eu falo desse ponto. Porém, existia uma crença de que um Deus que estivesse dormindo não poderia socorrer os seus servos. E não em relação ao nosso Deus, mas aos deuses das nações, da Mesopotâmia, tudo ali. Se um Deus dorme, ele pode faltar no dia que você mais precisa. Na hora que você mais precisa, na madrugada que você precisa, porque ele está dormindo. Só que o guarda de Israel, o texto bíblico diz, não dormirá. O guarda de Israel não dorme, ele está sempre alerta. Perceba no Monte Carmelo, quando Israel estava prostrado a Baal. Israel estava adorando Baal por causa de uma mulher maligna chamada Jezabel,
que manipulava o rei Acabe, que também era um homem maligno. Mas ela dominava Israel. Ela colocou Israel sob o jugo de Baal. Ela invocava demônios em Israel. O povo sacrificava para demônios, para esses deuses. E Elias, então, marca um confronto. Ele marca um encontro com o rei Acabe, com todo Israel, mas também com todos os profetas de Baal. Ele diz assim, eu quero todos os profetas de Baal no Monte Carmelo. E aí a gente vai saber quem é Deus. Ele exorta ao povo de Israel dizendo, olha, tomem a decisão de vocês. Se Deus é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, fica com Baal. Não fiquem oscilando de um lado para o outro. Se Baal é Deus, fiquem com Baal. Mas hoje saberemos quem é o Senhor. E ele permitiu os profetas de Baal fazerem os seus altares. Ele só não permitiu colocar fogo no altar. Porque Baal vai ter que demonstrar que é real derramando fogo do céu. Fazendo cair fogo do céu para consumir. A Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram invocando Baal de manhã até o meio-dia, e Baal não respondia. Aí Elias, com toda a ironia dele, o sarcasmo dele e também deboches, disse assim, clame mais alto, vai que Baal viajou, vai que Baal está ocupado demais. Aí a última parte, ou está dormindo. Gritem mais alto para acordar Baal. Então essa ideia de um Deus que dorme existia. Baal deve estar dormindo. É óbvio que ele está debochando, é óbvio que ele está sendo irônico. Mas os profetas gritaram. Eles começaram a aumentar o tom, e eles começaram a se machucar, e gritar, Baal, Baal, Baal. E nada de Baal responder. Quando deu meio-dia, Elias fez o altar dele, mandou tacar muita água, fez uma vala ali para entupir de água aquilo ali mesmo. O que também é uma ironia no texto, demonstra muita fé, né? Se é para cair fogo no altar, vai cair fogo do céu, eu vou encher de água, que é para contrapor o milagre. Porque se for algo furreco, o fogo não vai pegar, porque está cheio de água aqui. Mas como Deus é grande, taca mais água. Aí o povo diz, não, já jogamos água demais, taca de novo. Já tem água demais. Aí Elias, pela terceira vez, taca mais água. Porque ele sabe que Deus é o Senhor dos céus e da terra. Ele sabe que pode encher de água, jogar uma caixa d'água ali, o fogo vai fazer a água secar. Ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, ele colocou as pedrinhas, cada uma, são 12 pedras, cada uma para cada tribo de Israel. E ele orou, Senhor, faça cair fogo do céu. O fogo caiu do céu, consumiu o sacrifício, consumiu tudo, secou as águas. Ali o povo soube que Deus era Deus de Israel. Ele destrói os profetas de Baal ali. Acabou tudo isso e ele ainda diz que a chuva virá. Mas grava isso. Um confronto entre divindades. Só que nós sabemos que Baal não é nada. É por isso que ele caçoa de Baal. Baal está dormindo. E qual é a verdade sobre o nosso Deus? Você pode clamar a hora que for, no momento que for, no dia que for, no segundo que for, Deus está alerta. Alerta. Não entra nessa aí, porque Deus não ouviu. Talvez ele não te respondeu ainda. Mas não tem palavra, não tem vírgula, não tem um tio que Deus não detecte. Ele está alerta. O Deus de Israel não dormirá. O Deus da igreja não dormirá. Eu vou aprofundar mais essa questão de você não vai tropeçar nas aplicações, eu vou aprofundar. Isso não significa que você não irá se machucar, hein? Você vai se machucar. Eu tenho certeza que você vai se machucar. É estranho, você vem no culto para ouvir isso, né? Você vai se machucar. Eu não posso mentir para vocês. Isso é a aplicação final, mas eu já estou dando só uma palhinha aqui para vocês. Existem crentes se desviando porque se machucaram na caminhada. Eu sirvo Jesus de todo o coração e ele me deixa me machucar assim? Que igreja essa pessoa estava? Que palavra que ela ouvia? Que palavra que ela ouvia? Que conteúdo ela consumia para achar que um servo do Senhor não pode se machucar? Que quando se machuca é porque Deus está dormindo, negativo. Eu creio que o tropeço aqui é no sentido que nós vamos ler daqui a pouco em Lucas. Lucas tem um texto lá no capítulo 21 interessante. Porque Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, vocês serão traídos pelo próprio irmão de vocês, pelos próprios irmãos, pelos pais, pelos seus amigos. Vocês vão sofrer na mão deles. O mundo vai odiar vocês. Vocês terão dores por causa deles.
O que parece até agora? Que eu estou tropeçando, né? O irmão vai trair, o pai vai trair, o outro vai matar, o outro vai prender, o outro vai perseguir. Tropecei, estou machucado. Mas Jesus continua. E ele diz assim: porém, nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Nenhum fio do seu cabelo se perderá. E vocês vão ter a vida. Como pode, num contexto em que está tudo dando errado? Nesse contexto você não vai perder um fio de cabelo? Como é isso? Ele vai guardar a sua alma. Ele vai guardar a sua vida. Ele vai guardar o tesouro mais precioso. É nesse sentido que eu creio que você não vai tropeçar. Vai passar por provação, mas a sua alma estará intacta nas mãos do Senhor. Eu lembro que o pastor Russell Shedd uma vez disse, é algo que marcou minha vida, né? Ele disse assim: alguns de vocês, no dia do Senhor, vão se apresentar ao general, sem olho, sem braço, mancando. Alguns vão se apresentar a ele, todo machucado, mas estarão lá. Vocês estão entendendo o que é guardar aqui? Ele não guardou de eu perder a perna, ele não guardou de eu perder o olho, ele não guardou de eu ser ferido em batalha, mas ele me guardou da morte eterna. Alguns vão chegar lá mancando, cambaleando, mas vão estar no posto esperando o general. Verso 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Em meio ao sol escaldante, uma árvore com sombra torna-se um alívio. É ou não é? Imagine você num deserto, um sol escaldante. E nesse deserto tem uma árvore que eu coloquei lá, uma árvore bonita. A história é minha. Tem uma árvore linda no deserto. Um sol escaldante. Você se senta debaixo da sombra daquela árvore. E em meio àquele sol escaldante, a sombra daquela árvore se torna um alívio para você. Um alívio. O Senhor é isso na nossa vida. No mundo de dores, no mundo de lágrimas, no mundo de frustração, no mundo onde a gente perde. Onde o crente perde, no mundo onde a gente é odiado. No mundo onde a gente chora lágrimas de sangue. Deus se coloca como uma sombra para a gente. E é aquele momento de alívio que você diz assim: bendito é a sombra do Onipotente. Bendita é a sombra que o Senhor está fazendo em minha vida de dor, em minha vida de lágrima. Como uma sombra em meio ao sol escaldante, é o Senhor na minha vida. O verso 6 é curioso, tá? Porque o sol não ferirá. Lembra que o povo canta isso. A lua de noite também não vai te ferir. A lua fere como? A gente fica pensando, né? O sol eu sei como fere. Como diz as expressões dos pedreiros que eu conheci, o sol dá moca. Mas e a lua? A lua faz o que com a gente? Essa reflexão levou alguns estudiosos a se aprofundarem na questão. Alguns descobriram que o povo antigo tinha epilepsia e eles culpavam a lua, tá? Tinham transtornos mentais, dependendo de como a lua estivesse. Então eles chamavam isso de os perigos da lua, ou os perigos da noite. Eu nunca ouvi falar disso. Ainda que fosse alguma coisa que causasse epilepsia, eles achavam que era a lua. E Deus fala na cultura, de acordo com as crenças, tá? Nem sempre Deus vai chegar e para com isso, que a lua não causa nada. Nem sempre. Às vezes ele vai usar aquela crença popular para dizer, mesmo assim a lua não vai te ferir. Vocês estão entendendo? Nós chamamos isso de conformismo. Deus se conformando à linguagem humana. Deus se conformando às crenças populares, para se colocar como soberano em nossas vidas. Outros vão dizer que, na verdade, o Salmo trabalha com uma coisa real e uma coisa imaginária. E eles explicam, o sol causa o sofrimento real. A gente está lá no meio-dia, no deserto, nessa região aqui no Antigo Oriente Próximo. Todo mundo sabe o que é sofrer com o sol. Agora, o sofrimento da lua já é um sofrimento mais imaginativo. Que seria aquele sofrimento assim, a noite traz consigo muitos mistérios, né? É a noite que os ladrões vêm para roubar. É a noite que pode surgir um perigo espiritual. Então, a figura da lua, para esses estudiosos, esse perigo que a lua traz, que fere, está relacionado a essas coisas imaginativas. Que, na verdade, está no imaginário, mas esses problemas espirituais podem ser sérios. O problema dos salteadores da noite não é a lua, são os salteadores dos problemas, mas eles agem na lua, eles agem à noite.
Verso 7. O Senhor protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Perceba o detalhe aqui. Que coisa é essa de esmiuçar o poema até esse ponto? De esmiuçar a canção até esse ponto? Ele já disse que o Senhor protege. Por que ele tem que dizer, ele protegerá a sua saída e a sua chegada? Tem a ver com a peregrinação? O momento que eu saio de casa para ir para Jerusalém, eu tenho uma longa viagem. Ele vai me guardar nesse momento, ele vai me guardar para eu voltar para casa. Mas uma outra coisa chama a atenção. Deus é o Deus dos detalhes. A coisa só foi sendo esmiuçada. A lua não vai me ferir, o sol não vai me ferir, eu não vou tropeçar. Aí ele começa a dar detalhes, é na saída e na chegada. Deus é o Deus das coisas pequenas, Deus é o Deus dos detalhes. É o Deus que quando a gente sai de casa, Ele guarda. Quando a gente volta, Ele guarda. Irmãos, eu posso ir na padaria. Na padaria. A primeira coisa que eu faço quando eu piso na calçada é: guarda-me de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Eu carrego isso comigo. E não é uma oração automática, não. De fato. Eu sei dos perigos. A padaria é pertinho, eu vou e volto. Mas eu aprendi com as Escrituras. Orem sem cessar. Orem em todo momento. Será que Deus me deu um livramento por causa disso, não? E eu não vi? Não sei. Eu sei que eu oro. E você deve fazer o mesmo, porque Deus está nos detalhes ali. No momento da saída, no momento da chegada, no momento que entra no carro, no momento que sai do carro, no momento que a gente está cultuando, no momento que a gente come, no momento que a gente dorme. Deus está nos detalhes. Porque Deus, para a gente, é sempre o Deus da realização dos sonhos, não é isso? É o Deus que me dá a porta aberta, é o Deus que me dá o sonho, que realiza os meus planos, é o Deus que faz casar, é o Deus que faz viajar para Disney. Só que o nosso Deus é Deus de tudo isso, mas também das coisas simples. Das coisas simples. Da água que eu bebo, da comida que eu como, ao acordar da cama. Por que eu estou vivo? É o Deus do cotidiano, irmãos. Esse é o nosso Deus, apresentado nesse salmo. Vamos às aplicações aqui. As aplicações finais. Primeira aplicação para vocês. Deus é o nosso socorro. Cuidado com a secularização. Eu preguei de manhã sobre isso. Falei um pouquinho sobre a secularização. O que está acontecendo com os estados, com as cidades, com os países. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Eu já ouvi crente com essa ideia secularista, tá? Deus é o Deus na igreja. Aqui fora é outra coisa. Crente. Há pouco tempo eu vi um pastor intelectualizado. Há pouco tempo, essa semana. Eu vi um pastor dando entrevista, um homem todo intelectualizado. Eu conheço ele. É assim. Não, Deus é o Deus da igreja. A ciência é outra coisa. As ciências sociais já são outra coisa. Aqui já é outra coisa. O Deus é o Deus da fé, é o Deus da comunidade de fé. O que ele está fazendo? Ele está colocando Deus apenas nas quatro paredes da igreja. Professe a sua fé lá no templo. Fora do templo, esquece que você é crente. É isso que ele está ensinando. Então, frases como do tipo: quem cuida da minha mente é meu psiquiatra. Deus cuida só da fé. Tem crente que fala isso. Deus cuida só da fé. Meu terapeuta é o socorro. Ele me fez conhecer muito mais a mim. Deus está em outro departamento. Muito intelectualizado, né? Não, porque a terapia, porque é a psicanálise, eu estou me conhecendo muito. E Deus? Não, Deus é o Deus do louvor lá na igreja. Deus é o Deus do culto lá, mas aqui é terapia. Se não fosse meu terapeuta, eu não seria ninguém. Cuidado com isso. A gente não tem autoridade para tirar Deus dessas coisas. Deus está em tudo. A gente não tem autoridade. Se eu estou no cardiologista e o cardiologista salva a minha vida, Deus me salvou através das mãos do cardiologista. Não tem essa ideia de tirar Deus ali, não. Não tem essa ideia de dizer, ali eu passei na prova porque eu estudei. Eu estudei. Não, negativo. Eu estudei, mas Deus abriu a porta para mim. É assim. Pastor, e o ímpio? Deus abriu para ele, tá? Deus abriu para ele. Quando o salmista diz, Deus é o meu socorro, é em todo lugar, irmãos. É em todo lugar. Eu sou contra a terapia? Não. Depende também. Quem é o terapeuta maluco? Se for maluco, não faz. Se for um cara secularizado desse tipo, aqui não tem Deus. Sai fora. Eu saio. Se eu chegar lá, eu nunca fiz terapia. Mas se eu fosse fazer uma terapia, estivesse lá, aqui não tem Deus, não tem nada. Tem pastor lá fora também, aí tudo bem. Pastor lá fora, tudo bem. Mas Deus também está lá fora, aqui. Eu saio.
Como assim? Um cara que não liga para Deus, que... Não, eu saio. Não vou ficar, não sou obrigado a ficar. Quem paga sou eu. Essas coisas existem. Cuidado com esses pensamentos secularizados. Onde Deus só serve se for na igreja. Foram pedir um conselho de vida para um pastor, secularizado, intelectual. E perceba, a pessoa disse para ele assim, me dá um conselho de vida. Como eu vou agir nas eleições, ou como eu vou agir no meu dia a dia, ou com a minha mini empresa, como é que eu vou agir? Olha o que o pastor Batista disse para ele. Quer um conselho pastoral ou um conselho social? Que droga é essa? Que droga é essa? Ele é pastor, pô. O cara está pedindo um conselho para o pastor. Ele diz, não, depende, tu quer saber como se comportar, ou na política, como vai votar, ou como vai tocar a sua empresa. Tu quer um conselho pastoral ou um conselho social? Eu não entendi. Eu não entendi. E óbvio que eu entendi, né? Eu entendi. Ele é um cara altamente secularizado, que só quer deixar Deus na igreja. Ele deixa isso claro para todo mundo. Mas que droga de conselho é esse? Ah, não quero pastoral, não. Eu quero um conselho social. Então quer dizer que o conselho social não tem Deus na jogada. Imagine, se eu sou pastor e sou psicólogo. Aí você vem falar comigo, peraí, tu está falando com um psicólogo ou com um pastor? Não, é com um psicólogo. Ah, então tá bom, não vou nem orar. Não vou nem orar, porque agora é o psicólogo não ora. Quem ora é pastor. Agora, se tu quisesse ser pastor, aí eu orar. Que droga é essa? A gente está tirando Deus das coisas. Como um psicólogo crente. E eu tenho um colega psicólogo, não é o caso desse colega, nem citei o nome dele aqui também, não vai nem saber que é ele. Mas tem psicólogo que é crente, que usa as mesmas frases desses psicólogos descrentes. Não, pastor, quando eu entro no meu psicólogo, eu deixo a Bíblia do lado de fora. O que significa deixar a Bíblia do lado de fora? Você acha que eu fico imaginando um psicólogo andando com a Bíblia na Via Light, em Nova Iguaçu? Não, não é isso. Quando ele diz assim, eu deixo a Bíblia do lado de fora, não é que ele vai pegar a Bíblia e deixar do lado de fora, é que ele vai entrar no consultório sem a cosmovisão cristã. É isso que ele está querendo dizer. Eu vou entrar aqui com Freud, eu vou entrar aqui com Skinner, eu vou entrar aqui até com Jordan Peterson. Mas com Bíblia não. Então fique tranquilo, porque eu sou um cara equilibrado, né? Eu tenho uma fé, mas a minha fé está lá na igreja. Aqui é Freud. Eu não concordo com isso. Isso para mim beira a vergonha do Senhor, tá? Deus que deu a inteligência para o homem. Quem soprou no homem foi Deus. E na hora das doenças da alma, na hora das doenças da mente, Deus não serve, não? Quem é Freud diante da sabedoria do Senhor? Quem é Freud? Cuidado com isso. O salmista ele não é um homem secularizado. Ele olha para as montanhas. Ele sabe que tem os bandidos. Mas ele coloca Deus como socorro da vida dele. Vai para a terapia? Vá. Mas saiba que o Senhor está contigo. Vai para o psiquiatra? Vai. Mas saiba que o Senhor está contigo. Ora. Deus, eu estou indo para aquele médico, Senhor, não deixa ele me dar um remédio errado, não. Ora. Porque eu sei que o Senhor mandou a gente também se cuidar, se tratar, mas a gente não faz isso tirando Deus da conta. A gente não faz isso tirando Deus da conta. Vai fazer uma cirurgia, vai deitar na mesa do médico, não tem essa mesa do médico. Todo crente que é crente vai deitar numa mesa de cirurgia, todo crente ora. Ninguém confia no médico sozinho. Nenhum crente, pelo menos, né? Vai deitar na mesa, olha como o crente ora. Eu sei que é o médico que vai operar, mas eu sei que é Deus que vai operar também. E aí, na mesa de cirurgia, deitado assim, Senhor, que a operação, Senhor Deus, seja um sucesso. Cuida das mãos desse médico. Cuida das mãos dele, Senhor. Não faz ele errar, não, Senhor Deus. Faz ele acertar. Cuida. É um crente que por mais que tenha as coisas para explicar por causa dessa afirmação, e não vai saber explicar, soberania divina, responsabilidade humana, não vai saber explicar isso, mas pelo menos ele não tirou Deus da jogada. No seu trabalho, é você que vai vender, é você que vai dar aula, mas ora o Senhor, me faz dar a melhor aula do mundo, Senhor. Me faz vender muito bem hoje, ó Deus. Como aquele conselho de Lutero ao sapateiro, tão famoso, né? Como eu faço para glorificar a Deus? Lutero era um pregador. Então, na cabeça do povo, ele vive para a glória de Deus. Mas e o sapateiro vive para que glória? E o sapateiro pede um conselho. E Lutero diz assim, você quer viver para a glória de Deus? Quer? Lutero não falou para ele pregar como Lutero pregava. Lutero disse assim, faça o melhor sapato e venda pelo preço mais justo. E você vai estar vivendo para a glória de Deus. Porque Lutero não tirava Deus do cotidiano. Deus é o Deus do dia a dia, do cotidiano, dos minutos, dos segundos, dos olhares, dos toques. Da venda,
dá aula. Ele não é só o Deus daqui do culto, não. Lá fora. Cuidado com a secularização, irmãos. Cuidado com isso. 2. Lembra, impedir de tropeçar não é te impedir de machucar, tá? Eu quero ser bem claro aqui. Você vai chorar ainda na sua vida. Não há ser humano que não sofra. Não há ser humano que não sofra. Jesus era o próprio Deus e chorou no Getsemane. O que isso comunica? Isso comunica que nós, os servos dele, vamos chorar também. Ele foi parar numa cruz e ele disse pra gente, aquele que vem após mim e não toma a sua cruz, não é meu discípulo. E aí? Como é que fica? Será que a gente, num mundo que odeia o cristianismo, que odeia o evangelho, a gente vai viver sorrindo? É ataque do diabo, é ataque do irmão maluco, é ataque do ímpio, é ataque de um monte de gente. É ataque do filho atribulado, da mãe maluca também. A gente sofre. A gente sofre. Se você disser, por aí eu abandonei Deus porque eu achei que minha vida ia ficar só riso com Deus. Não foi comigo que você aprendeu isso. Que Deus é esse que não impediu o meu marido de me abandonar e de me trair? Aí tu vai abandonar Deus por causa disso? Que Deus é esse? Que Deus é esse que não impediu a minha empresa de falir? E Jesus, por acaso, disse que a sua empresa não vai falir? Se ele tivesse dito assim, vem a mim, a sua empresa não vai falir, aí a sua empresa fale, aí eu ia dizer, abandona que ele é mentiroso. Mas ele nunca disse isso, ele nunca disse. Ele não mentiu pra gente, não. Ele não disse que a gente vai passar em todo concurso, ele não disse, não. Ele não disse que a gente sempre vai ter dinheiro, não. Às vezes o justo vive com pão, com a roupa, com o teto. Às vezes é assim mesmo. Ele não prometeu isso, pelo contrário, ele disse, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, foi o que ele disse. Então cuidado, irmãos, porque é muito triste quando a gente vê cristãos se desviando, dizendo assim, porque Deus não me impediu, porque Deus não impediu aquela pessoa de me fazer mal. Eu nunca vi um crente que só sofre. E eu já disse para vocês aqui, esse negócio aí, que as pessoas dizem, o crente sofre e o ímpio não. Que ímpio que não sofre? O sofrimento deles ainda é muito pior, porque eles sofrem sem Deus, tá? Eu estou cansado de ver ímpio sofrer. Eu estou cansado de ver ímpio sofrer. Nem sempre os ímpios são cheios de festa, não. Nem sempre. Tem muito ímpio sofrendo, tá? Porque todo homem sofre. O melhor dos sofrimentos é o sofrimento do cristão. Porque ele sofre tendo Deus ao seu lado. Tendo Deus ao lado dele. Lembra que o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guiar-me faz em verdes pastos, leva-me água tranquila por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. E aí? Está nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, mas já vai para o vale da sombra da morte. Mas o que consola ele no vale? Porque Deus está comigo. É o melhor dos sofrimentos. Nós vamos sofrer, porém nenhum fio de cabelo nosso será perdido. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Deus não deixará a nossa alma se perder. É nesse sentido aqui que eu creio que Deus nos protege. Coloca aqui para mim em Lucas 21. Esse texto aqui é um texto precioso, irmãos. A gente já está indo para o final, então muita atenção nessa leitura. Lucas 21, 16. Olha que texto interessante isso aqui. Vocês serão traídos. Traição gera lágrimas, sim ou não? Traição gera dor, sim ou não? Jesus está dizendo, vocês serão traídos. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que tem sofrimento que só os discípulos passaram, e não necessariamente a gente vai passar. Porque Pedro foi o mártir da fé, e eu acho que eu não serei nunca. A não ser que haja um problema no nosso país, e ele se torne absolutamente anticristão, e eles queiram matar os pastores. Mas eu sei que Pedro foi um mártir. Lá na frente, Paulo também perdeu a cabeça por causa da fé. Eu não acho que é o nosso caso. Eu não acho. Mas sofrimentos nós teremos. Ele diz, vocês serão traídos até por seus irmãos, por seus pais, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Como que eu serei traído, odiado, e eu não vou perder um fio de cabelo? Porque Deus te impede de tropeçar
em meio aos machucados da vida. Vocês estão atentos a isso? Não é que você se machucou, Deus deixou eu tropeçar. Não, não. Ele deixou você se machucar. Mas o cabelo da sua cabeça não se perdeu. A sua alma continua com o Senhor ali. Ele não perdeu você dele mesmo. No fundo é isso que importa. Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Olha o 19. É perseverando que vocês obterão a vida. Que vida é essa? Jesus não ficava só no aqui e agora, não. Eu estou pregando esses salmos para que vocês voltem ou lembrem-se que são peregrinos. O assunto principal para Jesus, ele não estava muito preocupado se vai ter pão ou não. Ele não estava preocupado com isso. Porque ele sabia que o que importava era o nome dos seus filhos no livro da vida. É isso que ele se preocupava. Não se alegrem muito, não. Vocês lembram que eu preguei em Lucas 10 aqui, né? Porque os demônios se sujeitam, a gente fala e as pessoas são curadas. Não se alegrem, não. Antes se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha Jesus jogando um balde de água fria. Na alegria momentânea deles. Porque um dia o demônio sai, mas no outro ele te enfrenta e não sai. E aí? Um dia a pessoa é curada, no outro não está. E aí? É um nome escrito no livro da vida. Então Lucas deixa isso muito claro. Nós vamos padecer, mas nenhum fiozinho desse cabelo vai se perder, tá? E quando eu falo fio, não é literal não, porque alguns já perderam, já foram embora aqui. Significa que as coisas que envolvem as questões espirituais, até as menores, isso vai ficar intacto. Intacto. O que importa não se perderá. Terceira e última. É uma reflexão. Elevo os meus olhos para a cruz. De onde me vem o socorro? Perceberam que eu mudei? Não é que eu mudei o salmo. Eu vou continuar falando dos montes. É porque depois da cruz é difícil falar do socorro sem pensar na cruz. Eu elevo os meus olhos para a cruz. De onde me vem o socorro? Vem do Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sei que sou pecador, mas Jesus me purifica de todo pecado. Sei que sou falho, mas Jesus nunca falhou. Eu era inimigo de Deus, mas Jesus me reconciliou com Deus. O pecado afetou todo o cosmos. O pecado afetou coisas incríveis, tá? O pecado afetou muita coisa. Ao ponto do Senhor sair do trono e morrer em nosso lugar. O pecado é coisa séria. Deus não brincou em meio ao pecado, não. O pecado destruiu a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Destruiu a gente. Esmagou o homem. Todos os homens caíram. Todos caíram. Foi uma desgraça. É uma praga que tomou a gente. E Deus, por amor, resolveu nos salvar. Por amor. É uma desgraça isso. O pecado afetou todo o cosmos. Mas a cruz afetou os céus, a terra e o inferno. Se você cair em pecado, olhe para os montes, olhe para Jesus. Se você adoecer, onde está a esperança? Olhe para Jesus. Se estiver em crises de ansiedade, que eu sei que alguns irmãos lutam com isso. Meu psiquiatra. Vai no psiquiatra. Vai no psiquiatra. A ciência é do Senhor, tá? Vá. Toma o remédio que ele te passou. Busque conselhos. Está lutando com crise de ansiedade? Mas não esqueça. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí é hora de virar crente doido mesmo, entre aspas, né? Deus vai me socorrer. É assim que você tem que falar. Está lutando contra a depressão, mesmo cego com essas trevas, ou parecendo cego, olha para Jesus. Olha para Jesus, mesmo enxergando um pouquinho, olha para Jesus. Repita sempre com o salmista a frase que eu não quero que vocês esqueçam. O meu socorro vem do Senhor. Não sejam secularizados, irmãos. Eu sei que tem gente que tem problema com crente que vê Deus em tudo. O problema está no crente que vê o diabo em tudo. Eu não estou vendo esse tipo de crente que vê Deus em tudo, não. Na verdade, está faltando esse tipo de crente. O que mais tem é crente que vê o diabo em tudo. Pastor, estava indo para casa, furei o pé no prego, o inimigo está furioso com a minha vida. Como é que tu sabe que foi o diabo?
eu já sou inclinado a dizer, Deus furou o seu pé. Eu sou inclinado a isso mesmo. Eu sei que você também não teve atenção, eu não sei como encaixa essas coisas. Então, que isso, essa teologia, te leve a ver Deus em tudo, até mesmo para clamar por Ele em todos os momentos da sua vida. Amém? Não se esqueça do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, cuida dos meus irmãos que estão aqui. Eles vieram a esse culto ouvir a sua voz. Eles vieram a esse culto prestar adoração a Ti, Senhor. Fale ao coração deles. Que a Tua voz venha impedi-los de tirar o Senhor do cotidiano. Que eles não se esqueçam do Senhor. Ao andar, ao acordar, ao levantar, ao sair, ao chegar. Que eles considerem o Senhor em todos os caminhos deles, Pai. Que eles sejam um povo de oração, um povo que invoca o Seu nome, e um povo que tem certeza que o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia. É a minha oração por eles, Pai. Em nome de Jesus, amém